Olá pessoal, tudo bem? Professor Iver aqui para mais uma aula com vocês. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo sobre os traços da personalidade. Então aqui no Check It Out já vem falando assim, ó, personality traits, traços de personalidade. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar antes é que a gente viu alguns estereótipos, né? Então vou ler para vocês. Stereotypes are unfair because each person is unique and has different personality traits. You already learned some characteristics on the previous page. Can you match them to the opposites? Então, os estereótipos eles são injustos porque cada pessoa é única e tem traços de personalidade diferentes. Você já aprendeu algumas características nas páginas anteriores. Você pode marcar então quais são os opostos. E aqui nós temos funny, talkative, organized, shy, lazy, rude, curious, flexible, smart, clever, generous, calm. De acordo com esses daqui, nós iremos marcar o seu oposto aqui nessas outras colunas, tá? Então, o funny significa engraçado. Qual que seria o contrário, o oposto de engraçado? O boring, o serious. Então, a letra A vem aqui nesse segundo aqui, parênteses, né? Porque ele é o oposto de funny. Talkative é falante, pessoa que fala bastante. Então, qual que é o contrário de talkative? É o quiet, que é quieto, calmo, tranquilo, sereno. Mas aqui o sentido vai ser quieto. Então, o talkative eu vou colocar aqui com a B, porque aqui é o oposto. Vocês irão fazer isso para os demais de acordo com o que está mostrando aqui, tá? Então, nós temos organized, organizado, shy, tímido, lazy, lerdo, devagar, rude, rude, curious, curioso, flexible, flexível, smart e clever, inteligente, esperto, viril, generous, generoso e calm, que é calmo. E agora vocês acham aqui o oposto então para cada um deles. Seguindo no exercício Your Turn, o número 1 ele fala assim, ó, use some of the words above to label these people. Então, use as palavras que aprendemos lá em cima para rotular essas pessoas. Olha, então tem que ver a imagem, como que eles estão se comportando e de acordo com a imagem eu vou rotular aqui cada um deles, tá? Exemplo, esse aqui, ó, tá vendo a expressão dele, ele aqui apagando a atividade? Ele está nervoso. Então eu coloco aqui para ele nervous. E para os demais? Então dei uma olhada aí e façam bonitinho. Lembrando, vocês irão pegar daqui, ó, todo esse vocabulário e vocês irão encaixar qual que é o adequado de acordo com a imagem. Exercício 2 fala assim: What about you? What are you like? Let's take a personality test. On the table below, mark how much you agree with it statements. 1. Equal, disagree. 2. Equal, slight, disagree. 3. Neutral. 4. Like, slight, agree. And 5. Agree. Então, o 1 significa discorda. O 2, discorda mais ou menos. O 3, neutro, nem concorda nem discorda. O 4, concorda mais ou menos, tá? E o 5 é que concorda. Então vocês irão colocar aqui, ó, no rating, que é fazer o ranking, né? Setar os números de acordo com as frases, vocês irão colocar de 1 a 5 aqui nessas duas colunas, de acordo com a informação, tá? Então, e sobre você? Como você é? Vamos fazer um teste da personalidade, o quanto você concorda com cada sentença. Então, se você concorda ou discorda, aqui estão os valores que você irá colocar. Se eu concordo plenamente, eu vou colocar 5. Se eu discordo plenamente, eu vou colocar 1.
Se eu não sei, estou neutro nessa, vou colocar 3. E o 2 e o 4 ele está ali no discorda mais ou menos e no concorda mais ou menos. Então a primeira fala assim, eu sou de festa, minha vida é para festa. E aí, é isso mesmo, eu adoro festa, eu quero só estar festejando por aí? Então é isso, você vai marcar. Eu estou sempre preparado, a 2. E aí você coloca o número de acordo. A 3, não fico estressado facilmente. 4, estou interessado em pessoas. 5, presto atenção nos detalhes. 6, eu sou relaxado na maioria do tempo. 7, me sinto confortável ao redor de outras pessoas. 8, tenho uma imaginação vívida, né? Eu me imagino muito. 9, eu raramente estou triste. 10, eu sou cheio de ideias. 11, eu chamo atenção para mim mesmo. Eu faço com que as pessoas tenham atenção aqui comigo, em mim mesmo. 12, eu entrego as tarefas rapidamente. 13, gasto uma parte do tempo refletindo em coisas. 14, eu tenho um coração mole, coração macio, um coração mole. E 15, eu tenho tempo para as outras pessoas. Então eu dou um pouco, né? Take time for others, quer dizer, eu dou um pouco do tempo para as outras pessoas. E agora, de acordo com isso que eu falei, vocês irão colocar aqui número de 1 a 5 para todos eles. Fazendo isso, vocês vão ver que é muito interessante. Aqui embaixo, né, a parte do quiz, fala assim, deixa eu pegar um pouco aqui para ver se eu consigo explicar melhor. Aqui o E, ele vai ser igual o 1 mais o 7 mais o 11. Então, o E ele é igual o 1, o valor que você colocou aqui no 1, mais o 7, ou seja, o valor que você colocou aqui no 7, mais o 11, que é o valor que você aqui colocou no 11. Então, o resultado vai dar aqui, tá bom? Então, esse mais esse mais esse vai dar um resultado aqui, tá? E daqui a pouco eu chego para explicar melhor essa parte. A letra A, ele é o 4, o 14 e o 15. Então, eu vou somar o valor que eu coloquei aqui no 4, o valor que eu coloquei aqui no 14 e o valor que eu coloquei no 15. Vou ter um resultado, esse vai ser o A. O C vai ser o 2 mais o 5 mais o 12. Então, os valores que eu coloquei aqui no 2, no 5 e no 12, ele vai ser o C. O N, ele vai ser o 3, o 6 e o 9. Então, eu vou pegar o valor que eu coloquei no 3, no 6 e no 9. Vou ter um resultado, então vai ser o N. E o O, ele vai ser o 8 mais 10 mais 13. Então, eu vou pegar o valor que eu coloquei no 8, o valor que eu coloquei no 10 e o valor que eu coloquei no 13. Vou somar todos eles e vou ter o resultado para O. O que isso quer dizer? Aquele que der o número maior corresponde àquilo que você tem de traços de personalidade. Tá aqui, ó. The higher number indicates which personality trait is strong in you. Então, aquele valor que deu maior é o traço de personalidade que você tem mais, ele é mais forte em você. Então, vamos lá, vamos saber o que significa cada um deles. Extroversion, extroversão, é o traço de personalidade que busca satisfação de fontes externas a si ou à comunidade. E os pontos mais altos tendem a ser muito sociais, enquanto os pontos baixos preferem trabalhar sozinho em seus projetos. Agreeableness, que isso é a concordância, reflete quanto os indivíduos ajustam seu comportamento para se adequar aos outros. Os pontos mais altos são normalmente educados e gostam de pessoas, enquanto os pontos mais baixos, eles dizem como é. Conscientiousness, que é a consciência, é o traço de personalidade de ser honesto e trabalhador. Os pontos altos tendem a seguir as regras e preferem casas limpas. Os pontos baixos podem ser confusos. Neuroticismo é o traço da personalidade de ser emocional. Já a abertura à experiência, que é o openness to experience,
É o traço de personalidade de buscar nova experiência e atividades intelectuais. Pontuação alta podem indicar que a pessoa é sonhadora. Já a pontuação baixa é que a pessoa tem mais o pé no chão. Tá? Então, essas são as informações aqui de acordo com o quiz, né? Para saber qual é a sua personalidade. E aí, você é o extroversion? Você é o agreeableness? Você é o conscientiousness? Você é o neuroticismo? Ou você é a pessoa aberta às experiências? Tá? Então é isso que vocês irão fazer. O 3, discuss your results with your classmate. Isso não vamos fazer, mas você vai colocar do you agree with the test? E aí você coloca yes or no aqui na frente. O organize your idea, vocês irão colocar essas palavras que estão aqui e irão completar o diagrama marcando 5 traços de personalidade para cada grupo. Então nós temos aqui os grupos, tá? E vocês irão marcar os 5. Quais são os 5? São esses que estão aqui, ó. Disciplined, organized, hardworking. Adventurous, dream, creative. Warm, polite, generous. Worry, emotional, and anxious. E depois, cheerful, social, friendly. Então cada um deles cabe aqui de acordo com a informação que nós temos aqui. Lembrando que já está o bloquinho fechado. Então esses 3 aqui, ó, você irá colocar para um deles só. Não vai misturar não precisa, tá bom? Seguindo aqui no Reading Time, nós vamos falar agora sobre super-heróis. E a primeira pergunta é: do you like superheroes and why? Você gosta de super-heróis e por quê? Bom, vou falar a minha opção. Eu gosto de super-heróis porque ele dá aquela sensação de que ele é esperto, de que ele tem força e de que ele ajuda as pessoas. Então eu gosto, tá? Na B, which is your favorite superhero and why? E por que que ele é o seu super-herói favorito? Porque às vezes você se identifica com ele. Eu não estou nem falando de parte física, porque os super-heróis são todos bem definidos. E eu não sou, por exemplo. Mas às vezes, pelo jeito dele lidar com as situações, ele se identifica com você. Então eu gosto dele. Por exemplo, um que eu gosto bastante é o Superman. Porque além dele ser um super-herói, ele ter força, ajudar bastante gente, ele também tem um ponto fraco, que eu acho que é o legal de um super-herói. Na C, if you were a superhero, which abilities or powers would you like to have? Se você fosse um super-herói, que habilidades ou poderes você gostaria de ter? Eu gostaria de voar, eu gostaria de me teletransportar para um outro lugar rapidamente, e seria isso daí, tá? E você, qual seria o seu? Então coloca aqui na frente, não precisa escrever muita coisa, só por aqui na frente já está sossegado. O 2, vem falando assim, ó. Superheroes usually have very strong personality traits and, of course, superpowers. But why are people so fascinated with them? Read the text and find out. Então, os super-heróis, normalmente, eles têm um traço de personalidade muito forte. E, é claro, superpoderes. Mas por que as pessoas são tão fascinadas com esses super-heróis? Então vamos lá. No texto vem falando assim, ó. Probably every person that has ever seen or read about the superheroes has imagined himself or herself in that role. Superheroes give us the opportunity to jump out of our own lives and fantasize about being someone else. Someone with power. Someone that can make different. Superheroes might not be logical in their super abilities, but they embody the moral desire to do the right things, and they symbolize the good in all of us. Então, provavelmente todas as pessoas já viram ou leram sobre os super-heróis e têm imaginado ele ou ela no próprio papel do super-herói.
Os super-heróis, eles dão para nós a oportunidade de pularmos das nossas vidas e fantasiar em ser alguém mais. Alguém com poder, alguém que pode fazer a diferença. Os super-heróis podem não ter a lógica das suas super habilidades, mas eles incorporam a moral e o desejo de fazer a coisa certa. E eles simbolizam o bom de todos nós. Então ele vai para o lado do bem que nós temos, tá? O lado bom de todas as pessoas. O super-herói, ele tem essa função. E é legal essa briga de super-herói com o mal, porque é interessante você ver, né, a luta do bem contra o mal. E geralmente o mal vai fazendo maldade o tempo todo. E quando vem o bem, rapidinho ele vai lá e resolve a situação. Isso é uma lição de vida também, se a gente for pensar. Pense aí você. Então aqui na questão vem falando: So, why do people like superheroes so much? Então, por que as pessoas gostam tanto assim dos super-heróis? E aí, vocês irão marcar aqui por quê. Aqui embaixo no 3 é legal. O 3 eu já vou falando direto que é para vocês fazerem. Vocês vão colocar aqui, ó, 4 super-heróis montando a lista. Então, se você tem o herói 1, herói 2, herói 3 e herói 4, vocês vão colocar aqui quais são os seus heróis, super-heróis, tá? Aqui vocês irão colocar descrição física de cada um, tá? Eles são fortes, são musculosos, são altos, e aí vai. Você irá colocar aqui nessa parte. Aqui, ó, traços de personalidade. Qual é a personalidade dele? Ele é generoso, ele é bravo, ele é rude. É o que? Você já aprendeu algumas lá em cima, vocês irão colocar aqui. E o superpower? Superpower já tem aqui, ó. Flight, voar, immortality, imortalidade, invisibility, invisibilidade, mind and control, que é o controle da mente. Shape shifting, que é o controle da forma. Super speed, velocidade, super velocidade. Super strength, super força. Telepathy, telepatia. E time travel, viagem no tempo. Você vai colocar aqui quais desses superpoderes o seu herói ele tem. Então vocês irão colocar nessa coluninha aqui.